Oi pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês um pouco sobre o feminicídio. Nesse dia 25 de novembro é o dia de combate ao feminicídio, lei de autoria do vereador Marcos Paulista aqui em Lucas do Rio Verde. E eu quero ler para vocês essa reportagem em que o feminicídio aumenta em 150% em Mato Grosso durante a pandemia do Covid. É uma reportagem recente, como vocês podem observar aqui desse ano mesmo, do meio do ano. Então, o número de casos de feminicídio registrado entre março e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019, cresceu 150% em Mato Grosso, conforme os dados do estudo Violência Doméstica durante a pandemia de Covid, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, o estado passou de 6 vítimas para 15 esse ano. Em março, o número de feminicídios saltou de 2 para 10. E em abril, passou de 4 para 5 casos. Mato Grosso é o segundo estado que teve mais crescimentos durante a pandemia, né? Nos casos de mulheres mortas durante o período de isolamento social, ficando atrás apenas do Maranhão. Bom, esse ano a lei do feminicídio faz 5 anos, né? Que foi o dia 9 de março de 2015 que ela entrou em vigor, a lei 13.104, né? E considera feminicídio quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Então, é uma circunstância qualificadora do crime de homicídio. Além disso, tem propostas na Câmara, né, com o objetivo de endurecer o combate ao feminicídio, que seria essa emenda, essa PEC 75, que torna imprescritível e inafiançável os crimes de feminicídio e estupro. Para sermos um pouco mais educativos, eu vou trazer aqui o site do Brasil Escola sobre o feminicídio. Então, o feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher. Então, seria a misoginia e o menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, tá? Então, a gente tem aqui a lei do feminicídio, 13.104, tá? Alterou o Código Penal brasileiro, então incluiu o feminicídio como um qualificador do homicídio. E é importante entender que não enquadra indiscriminadamente qualquer assassinato de mulher. Não é a mesma coisa que homicídio. Não é um homicídio de mulher. O feminicídio, ele tem essa questão do agravante, que seria por conta dela ser uma mulher, dela ser vista como frágil, dela ser vista como irrelevante, dela ser vista como alguém que poderia ser atacada ali naquele momento, que foi o caso da Dona Salvina. Então, foi um caso de feminicídio ali. Um latrocínio, por exemplo, que seria um roubo seguido de morte, não seria qualificado como um feminicídio, mesmo sendo assassinato de uma mulher, por exemplo. E é importante lembrar que o Brasil, ele assume o 5º lugar no ranking mundial da violência contra a mulher. O brasileiro, ele comete muita violência contra a mulher, ele precisa desse trabalho de conscientização. O mapa da violência revela que só em 2017 ocorreram mais de 60 mil estupros no Brasil. Além disso, a nossa cultura ainda se conforma com a discriminação da mulher por meio da prática expressa ou velada da misoginia, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso e falar que a mulher, ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, ok? Então, tá aqui a lei do feminicídio, 13.104, tá? Qualificadora, pena de reclusão de 12 a 30 anos, certo? Aumento da pena, então tem os agravantes, por exemplo, se a mulher estiver grávida, se ela for menor de idade, se ela for uma idosa, se for na presença de um descendente ou ascendente da vítima. E os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele estuda que entre 2007 e 2011, em média, era um feminicídio a cada 1h30. Morria uma mulher a cada 1h30. O mapa da violência de 2015 aponta a ocorrência de 13 feminicídios por dia. E nós temos então o dia 25 de novembro, ele é um dia internacional, a gente trouxe ele para o município, mas ele é um dia internacional de combate à violência contra a mulher. Ela foi estabelecida no primeiro encontro feminista latino-americano do Caribe, realizado em Bogotá, Colômbia, em 1981, aonde Las Mariposas, as irmãs Mirabal, foram brutalmente assassinadas por um ditador da República Dominicana. O episódio causou tanto ojeriza da população que foi bem o que fez com que a comunidade nacional e internacional derrubasse a ditadura do governo dominicano e acelerou a queda do ditador Rafael Leônidas Trujillo. E é importante a gente entender que a lei, ela trabalha
muito em relação à diminuição dos casos. Ó, de acordo com o mapa da violência, depois da Maria da Penha, de 2006, até 2003, houve uma diminuição de 2,6% no número de homicídios. Muito importante, então, a gente ter leis e trabalhar pela legislação em prol da causa feminina. Para quem não sabe, em Lucas do Rio Verde nós tivemos 2 casos icônicos em relação ao crime de feminicídio. Um deles foi no dia 8 de março, dia da mulher, que foi o assassinato brutal da dona Salvina, uma senhora que saiu para caminhar às 5h30 da manhã e não conseguiu voltar com vida. Muito triste, as mulheres de Lucas do Rio Verde se levantaram para falar sobre o assunto, para pedir justiça por dona Salvina. E também teve o caso de um crime de feminicídio que prescreveu com o senhor Raimundo Sela, uma pessoa muito conhecida na cidade, e depois de um período ele admitiu que ele tinha cometido o crime, mas o crime já tinha sido prescrito, portanto ele não teve nenhum tipo de consequência, por isso a família ficou muito abalada também. Então eu quero dizer nesse 25 de novembro, dia de combate ao feminicídio, que a vida da mulher tem valor, que ela não é posse de ninguém, que ela tem o direito de ir, de vir e de escolher com quem ela quer estar. E não existe nenhum tipo de justificativa para a violência contra a mulher. Vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos conscientizar as pessoas sobre isso. Ok? Dia 25 de novembro, lei de autoria do vereador Marcos Paulista, dia de combate ao feminicídio.